sempre que nós tivermos esse linear fermiônico, um psi barrado qualquer com um que, isso aqui é a mesma coisa que o que C barrado psi C. Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, psi left barrado right, isso aqui é a mesma coisa que o right C barrado psi left é isso. É como se a gente já tinha derivado dessa relação na aula passada. E esse termo aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que o psi left C barrado e right C. Tá? Então, esse termo aqui é esse termo aqui. E esse termo aqui é esse termo aqui. Então, é redundante, né? Ao colocar esse termo aqui, simplesmente eu estou duplicando esse termo. E ao colocar esse termo aqui, simplesmente eu estou duplicando esse, certo? Então, claro, se eu tivesse colocado aqui uma MD' diferente, simplesmente é uma redefinição de parâmetro. Se eu tivesse colocado aqui uma MD', fica MD mais MD', quer dizer, esse termo aqui eu posso colocar isso aqui. Então, eu fatório isso aqui, fica MD mais MD'. Então, vamos dizer que a matriz que eu posso colocar genérica, né, é essa aqui. Tá? Vou colocar assim, tirar isso aqui. Vamos deixar assim, mas já está claro que esse termo aqui pode ser redundante com esse. Mas que ele pode dar um fator 2. Né? Agora, esse termo aqui não. Esse termo aqui realmente é o complexo conjugado desse, né? E esse termo aqui é o complexo conjugado desse. Acho que eu quero ver. Para quem está assistindo a aula hoje, dia 20 de junho, já que tem jogo da Itália 1h. Eu vou acabar a aula meio-dia e meia para poder ver a Itália e Costa Rica, né? A Itália e Costa Rica, né? O bom desses jogos, se ele quer, é ouvir os hinos. Eles estão os hinos bonitos. O hino do Chile é bonito, né, cara? É mesmo vibrante, né? Já falou bonito. Eu não ouvi, eu já ouvi uma vez o do México também achei bonito. Não, só o hino é bonito. O hino O hino da Alemanha é muito vibrante. Os alemães, quando começam a cantar o... Cara, o problema, no primeiro dia do jogo da França, lá no Rio Grande do Sul, parece que o sistema falhou. Não foi aí no canal, todo mundo reunido, que todo mundo espera a Marseillaise, né? Todo mundo no Brasil agora, esse hino foi a frustração geral, né? O hino da Alemanha, quando é cantado lá com os alemães... Ah, Pedro já sabe, né? Entendeu, Pedro? Você vai pegar o hino da Alemanha? Não, ele não cantou, você já ouviu lá o pessoal assim, de ligar para ele, essas coisas? Não, eles não têm nem bandeira na rua. Ah, não usam não? Nas Copas não? Não, na Copa sim. Ah, na normal eles não usam muito não. Não sei, sei. Nunca vi tão pouca bandeira mesmo. É mesmo, cara? Eles só têm bandeira nos prédios do governo. Ah, certo. Porque eles têm vergonha. É mesmo? É. Quem tem bandeira lá é mal visto. É mesmo? É. Porque é para evitar essa questão de divisão, né? Mas você tira... Você canta... Ultranacionalismo, entendi. As pessoas que têm bandeira, o pessoal acha meio esquisito. Pode ser nazista, assim, né? Não é nazista, mas eles acham estranho. Você vai ter uma bandeira em casa. É mesmo, é interessante a escultura, né? Olha, isso aí pode ser, mas eu te digo, não acredito muito, porque eu venho do sul. Sei. A família é alemão, né? Porra, não existe, você te dizer, nacionalismo alemão, pelo menos na geração que eu vivi, a guerra, o nacionalismo alemão. É, mas eu acho que o que eu estou falando, aquilo é embutido, não pode ser explicitado. É mais uma coisa assim, uma regra colocada para não... Uma coisa que eu achei bonita no Chile, uma vez aconteceu, eu ia no Chile, numa época que eles chamam de na semana, que é Festas Pátrias, que é quando tem a semana da independência do Chile e tal. Cara, uma coisa que aqui no Brasil, assim, na festa da independência, dia 7 de setembro tem marcha, essas coisas, mas lá a semana toda, todas as casas botam a bandeira do Chile, a bandeira deles é bonita, aquela estrela, né? Eu achei bonito demais, né? Todo mundo, os edifícios, todo mundo, naquela semana todo mundo expõe as bandeiras, né? Na estrada de Santiago para Valparaíso, Vindo do Mar, também, todos os lugarejos que tem na beira da estrada, assim, tudo cheio de bandeira, bonito, cara. Aí eu perguntei ao Patrícia, ele falou que era a semana da festa, né? A semana daí que eles fazem uma semana toda de festa, na independência. Eu achei bacana que a bandeira ficou tremulando, assim. Lá na Alemanha, toca aquele hino, o pessoal canta. Pô, da liberdade o pessoal vai Hitler. A gente associa. Não, mas você sabe, né? Teve uma Copa na Alemanha, que a Alemanha foi 2006 foi na Alemanha, foi? Acho que foi 2006. Antes da África do Sul, acho que foi lá. Deu para a Alemanha primeiro, né? Perdeu numa Foi. que pode ganhar, Perdeu para a Itália, não foi? Eu acho que eu estou falando para a Itália, ele perdeu um jogo assim, que ele era melhor e perdeu. Porra,
A turma ali, Acabou, né? daí já era Heil Hitler. Eu vi o cara falando, fazendo lá, Heil Hitler. Mas eu digo assim, é uma coisa da expressão popular deles. Uma coisa assim de que o nacionalismo, imagina que na Europa o nacionalismo é bem mais forte do que a gente pega aqui, sabe? Eu acho que é mais regionalismo do que nacionalismo até. Na Itália, mais regionalismo do que nacionalidade. O pessoal daqui é daqui e não tem nada a ver com o outro que é do sul, o outro que é do nordeste da Itália, assim, Milão, Turim, já é outra cabeça. Mas na Alemanha tem isso, nessas eleições europeias foi a maior porcentagem de extrema-direita que entrou na Comissão É Europeia. mesmo, não entrou. E a Alemanha foi menor. É mesmo, é? A Alemanha teve o NDP, que é o Partido de Direita, teve 1%. É mesmo, cara. Na Noruega, o extrema-direita teve 7%. É mesmo, que loucura, né? Oi? Mas a Itália foi pouco também. É mais falta de confiança. Grécia também. Pouco também, né? Chegou um nível de votação muito baixo. É mesmo, a abstenção foi alta, né? Foi a menos de 50% de todos os países. Por exemplo, lá na Inglaterra, a nossa Segunda Guerra, Sei. Primeira Guerra, Sei. um respeito muito grande. Sei. A gente aqui perde um pouco então os hinos sem significados aí, Sei. muito complexos, mas diferentes, né? Mas digamos, são significados. Eu imagino nesses países novos, assim, que surgiram depois da divisão da Iugoslávia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Eslovênia, né? O outro lá que é Macedônia, né? Esse pessoal deve ser muito forte, porque aquela separação ali foi muito E a brutal. separação é pior, porque é religiosa também. É muito Sérvia é ortodoxa, Croácia mais católica. Bósnia é muçulmana, Croácia é É católica. católica, Eslovênia é mais católica, é isso mesmo. Mais pesado. Tem divisão étnica e religiosa. Eles citam. Que eu vi lá, cara, que eu vi muita gente assim chorando com o hino da Croácia, quando tocou o hino da Bósnia, né? Até o treinador chorando, porque é coisa que a gente não vê muito, assim, o próprio treinador se emocionando, não só Isso não é resistência, essa coisa é 20 20 anos atrás. Campo de concentração. Eu estudei com um cara que ele é sérvio, o pai dele foi do campo de concentração. Na Sérvia, ele era sérvio, na Bósnia foi forte, né? Eles mataram muito. Mas os sérvios são os animais da Europa, praticamente. Pega um pesado. No croata é tranquilo. O croata é mais tranquilo que o sérvio? Os sérvios são piores. Os pais não sabiam. Mas Sabe que o o croata croata é é falando. ele falando, isso é mais violento. Bárbaro isso aí. Então vamos lá. Então a gente pode agora tentar formar o seguinte. Nós estamos observando, gerou, então, o que a gente está colocando aqui? Nós estamos colocando uma ação mais geral possível, então nós estamos tentando trazer termos de massa, né? Termos de massa mais gerais. Tá, nós não estamos falando ainda de N inglês, nós estamos falando de um objeto, quer dizer, um inferno na representação meio zero e um inferno na representação zero meio. Então, estamos tentando formar o termo de massa mais geral, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Então, vamos formar um espinor desse tipo aqui. Vamos chamar esse espinor aqui vou colocar aqui, esse espinor left, então aqui eu estou usando esse left e right, eu vou usar a seguinte notação. Vamos usar essa notação assim, com C maiúsculo, left, que nós vamos colocar desse modo assim, que a gente pega C left e o C right, que right é C. Por que eu estou fazendo isso assim? Porque esse cara aqui é o select, então esse cara está na representação meio zero. O Kirai está na representação zero meio. Então, o Kirai de C está na representação meio zero. Então, eu estou formando. Então, esse termo aqui está realmente na representação meio zero. Estou dando alguém que está só na representação meio zero. Esse cara. Eu poderia perguntar, por que eu não peguei aqui Psileft e Psileft C? Porque Psileft C. O Psileft C está na representação zero meio. Então, eu estou pegando o Psileft com o Kirai de C. Isso aqui é zero meio. Então, isso aqui é zero meio conjugado de carga, é meio zero. Então, esse cara é meio zero, esse cara é meio zero. Então, eu formei um ferro de esse dublete aqui, ele está na representação meio zero. Tá? E eu posso definir o Psileft, vamos definir assim.
Né? Quer dizer, então eu posso pegar o psileft C, se eu pegar agora o conjugado de carga desse cara aqui, esse cara aqui vai ser o psileft C, Pyrite. Vou pegar agora o conjugado de carga. Vou pegar esse cara aqui, conjugado de carga, e pegar esse cara aqui, conjugado de carga. Esse cara aqui é 0,5 e esse cara aqui é 0,5. Esse termo aqui, eu não posso colocar esse termo assim, está na representação. 0,5. Não sei que a gente quer escrever a coisa desse modo assim. Só para ver como é que eu vou tentar agora, que a gente está querendo agora agrupar, bem, a gente está querendo agora agrupar todo mundo, né, numa representação, quer dizer, numa forma matricial, para a gente poder tentar fazer a diagonalização. Deixa eu apagar isso aqui. A nossa observação era essa. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui nesse termo aqui. Vamos ver se a gente pode, só para antes, para ver se a gente fez a atribuição correta, né? Se eu pegar alguém desse lado aqui, né, psileft, se eu pegar esse cara aqui, psileft, esse maiúsculo, psileft C, psileft barrado. Então, esse cara, poxa, isso aqui vai ficar, né? Vou botar desse modo, assim, vai ficar. Só depois a gente acerta, vai ficar psileft barrado, esse dublete e o si, right, C barrado. Então, isso aqui ficou assim. Vou colocar aqui uma matriz de massa e aqui vamos colocar o outro dublete, né? Então, por exemplo, essa massa left aqui, vamos botar aqui o psileft C e o Pyrite. Para fazer essa atribuição e formar esses dubletes dessa forma. Assim. Então, esse termo aqui é psileft barrado, psileft C. Psileft barrado, psileft C, bota aqui no ML. Certo? Né? Depois, claro, mais o conjugado complexo disso aqui. Eu estou botando esse ML aqui. O psi Pyrite C barrado. Pyrite, estou fazendo confusão aqui, desculpa aí, tá? Aqui é tudo que. Aqui é left, o psi é left e o Pyrite. Quando eu escrevi tudo right aqui, perdão. Aqui, pela nossa notação, seria Pyrite C barrado, perdão, corrija, tá? Pyrite C barrado, Pyrite. Porque eu botei tudo que é psi, tudo que é left eu chamei de psi, e tudo que é right eu chamei de pi. Então está tudo certinho aqui. Left, right, pi, right, pi. Left, right, pi, tá. Foi só aqui que eu me enganei na notação. Corrija esse termo aqui, por gentileza. Então ficou esse termo aqui de baixo. Então é Pyrite C barrado, Pyrite. Então aqui vai ter essa massa. Tá. Depois, claro, eu tenho que jogar o termo que é o conjugado complexo disso. Aí esse termo aqui vai pegar, vai pegar esse cara. Esse termo aqui, psileft barrado, Pyrite, dentro aqui a massa de tirar. E esse termo aqui, que é o Pyrite C barrado, com o psileft C, vai entrar aqui a massa de tirar. Certo? Eu vou deixar esses termos, né? É mais conveniente deixar esses termos, porque aí a gente pode ver que depois os conjugados complexos vão pegar os outros quatro. Então, deixa eu só ver que com essa notação aqui, quer dizer, com esse agrupamento desse dublete aqui, e com esse agrupamento desse dublete aqui, ali nós tínhamos 8 termos, né? 4 termos a gente incorporou aqui. Então, foi o psileft barrado, foi esse termo de Majorana aqui. Então, esse termo que eu incorporei, tá? Psileft barrado, psileft C, aqui. Depois o termo de Majorana right, Pyrite C barrado, Pyrite, né? Pyrite C barrado, Pyrite. Esse termo aqui também eu incorporei. Depois, esse termo aqui, ND, vai ficar psileft barrado, Pyrite, esse termo aqui está incorporado pela matriz. E esse termo aqui, que vai ser Pyrite C barrado, psileft C. Pyrite C barrado, psileft C. Então, esse termo aqui está incorporado. A gente faz isso aqui. Então, esses 4 termos, né?
a gente, esses 4 termos que eu sublinhei aqui, que eu cancelei aqui, eles estão nessa matriz. Se eu agora jogar o complexo conjugado, se eu agora jogar o conjugado hermitiano, nesse termo eu vou ter psilete C barrado, psilete, então vou gerar esses outros 4 termos aqui. Deixa eu apagar isso aqui, trocar assim. Então, tem essa matriz aqui. Então, aqueles termos lá, todos aqueles 4 termos da matriz de massa, podem ser escritos dessa forma aqui, usando, então, adotando aqui esse agrupamento dos indubletes, né? Psilete C, psilete C, psilete C, tá? Então, a gente formou a matriz de massa geral aí, com entradas de Dirac e as entradas de Majorana. Então, nós temos uma matriz de Dirac e 2 matrizes de Majorana, no setor médio e no setor baixo. Esse agrupamento aí é uma grande novidade. Quando você coloca dois termos de... Quando eu estou colocando 2 termos quirais, então eu estou pegando esse psilete, que é uma família, estou pegando a família right, mas o conjugado de carga, que está no meio zero. Então eu formei agora um dublete de férmions left. Se não tivesse o outro... Não teria. Estou pegando então isso, essa que é a dificuldade, essa que é a questão agora. Pois não? A constante LMD, por que você considera que é real? Como que eu considero? Você está considerando que LMD é real, porque isso. um sentido físico. Isso, estou considerando as matrizes de massa real. Como? Essa constante de acople pode ser complexa. Aqui não é constante de acoplamento, aqui para nós é massa. Nós não estamos falando de acoplamento de Yukawa e nem quebra de simetria, nós estamos colocando um parâmetro de massa na equação. Tá? Então é um parâmetro de massa que eu escolhi real. Já escolheu, digamos, na Lagrangiana. Isso, Opa, isso aqui é a minha ação. Eu já estou escolhendo essa massa aqui como sendo um parâmetro real. Certo? Eu poderia pensar o seguinte, eu posso pegar isso aqui, tá legal? Escrever esse termo de Majorana, desse tipo aqui, tá bom? Psilete C. Eu jogo o conjugado complexo disso aqui. NL está, né? Psilete C barrado, psilete C, psilete. Não poderia escrever isso aqui. Então, claro, a matriz de massa seria hermitiana. Poderia ou escrever uma matriz de massa hermitiana, ou então eu já estou tomando essa massa real. Por isso que aqui é esse ML, tá? Aqui é o mesmo ML. Mas nada te proíbe que uno pueda empezar com um parâmetro complexo? Pode, porque na verdade quando você coloca isso dentro da teoria eletrofraca, aí você tem as constantes de Yukawa. Os acoplamentos de Yukawa são complexos. Porque eu não estou aqui ainda alegando qual é a origem dessa massa, eu estou ainda só escrevendo a matriz de massa. Nós estamos só estudando o mecanismo de massa sem saber qual é a origem da massa. E justamente na próxima aula, você chegou atrasado, eu tinha dado uma referência do paper que a gente vai trabalhar na próxima aula. Ali você vê qual é a origem dessas massas. Aí vai entrar um triplete de Higgs aí para poder dar essas massas. Bom, a gente colocou isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, só lembrar isso aqui ficou assim, né? A gente pode, claro, escrever isso aqui desse modo também. Eu não posso escrever esse termo aqui como sendo um C right, né? Esse termo que a gente chama conjugado vai vir isso aqui, eu vou poder escrever desse modo. Então, na verdade, esse termo que está aqui, deixa eu apagar isso aqui. Já fiz confusão. Eu vou trazer isso aqui para cima. Um instantinho só, vou botar assim por cima. C. Psilete conjugado de carga. E o quirite conjugado de carga. Isso aqui que eu estou chamando, então, C maiúsculo, né? C. Mas isso aqui que eu vou usar essa linha aqui para fazer o seguinte. Então, isso aqui está dizendo para nós que esse termo aqui é o psilete barrado. Isso aqui, aquele termo lá é isso aqui, Aí nós temos essa matriz de
de massa aqui. ML, MDN, DMR. E aqui é o CLC, quer dizer, CLC, que eu estou escrevendo como sendo o CCLA. CLC. Algo assim. Mais conjugado em 20 anos. Eu posso até também que eu prefiro até acho que eu trocar essa notação. CLC. Manter aqui. Mais conjugado em 20 anos. Bom, o que é importante para nós, né? Que nós temos essa matriz de massa aqui a ser diagonalizada. Então, essa matriz de massa que está ali, nesse caso 2 por 2, é uma matriz simétrica. Se ela é uma matriz simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, a transformação de SO2. Então, tem uma transformação de SO2, né, que vai diagonalizar essa matriz. Então, eu vou escrever essa matriz N aqui como sendo uma transformação de SO2. A matriz na forma diagonal, vou colocar a matriz N-til na forma diagonal, então vai ser a matriz dos autovalores, que é a matriz S transposta. Então isso aqui, a matriz N, ela pode ser diagonalizada, então eu posso dizer que N é S, é a forma diagonal S transposta, né? E aí esse S vai ser absorvido, posso até fazer o contrário, tem uma matriz ortogonal. Então, quando eu escrever essa relação aqui, esse S vai absorver aqui, esse S transposto vai absorver aqui, e essa matriz que vai ficar aqui vai ser a matriz diagonal. Então, tem que tirar os autovalores dessa matriz, hein? Tirar os autovalores dessa matriz aí para gente. Os autovalores eu tenho aqui, para vocês, só saber quem são os autovalores dessa matriz 2 por 2? Então, aqui, então, a matriz N-til, né? A matriz na forma diagonal, ela vai ter um N 1-til, 0, 0, N2-til. Então, os autovalores N1, N-til 1 e 2 vai ser 1,5 ML mais menos, sinal mais, aqui foi sinal menos, raiz quadrada, raiz quadrada, mais 4. Então, aqui são os autovalores dessa matriz. Né? Então, pode colocar depois em forma diagonal. E a matriz S, que vai ser absorvida ali, claro, é uma matriz ortogonal, que vai fazer essa diagonalização, então a gente sabe, pode fixar essa matriz S também. Essa matriz S, claramente, vai ter a forma cosseno, tem o nome do θ de rotação, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, menos seno de φ. Tem essa fórmula aqui, seno de θ, cosseno de θ. Então essa matriz é tal que a tangente desse ângulo aí, para diagonalizar essa matriz, esse θ é tal que a tangente de 2θ é 2ND, massa do Dirac, sobre a massa do setor right menos a massa do setor left. Então, com essa transformação ortogonal aqui, com esse θ sendo definido dessa forma, a gente diagonaliza essa matriz de massa. Então, claro, se eu diagonalizei a matriz de massa, eu passei para a base de autovalores. Então, a minha matriz S vai estar atuando aqui, porque o cosseno de θ psi left menos o seno de θ que vai ser. Então, a gente vai formar os seguintes autoestados de massa. Ele vai formar um espinor psi1, então, psi1, psi2, né? Psi1, psi2, um duplete. O duplete que diagonaliza vai ser a matriz S e o nosso psi left. O nosso, né? O duplete que eu acabei de apagar. Então, a gente vai ter psi1, cosseno de θ,
left menos seno θ right C. Π2 seno de θ left seno de θ right C. Então a gente tem um verbo, aquele verbo psi, que vocês estão observando agora. Isso aqui é left, isso aqui é left, isso aqui é left, isso aqui é left, isso aqui é left. Então esse verbo são, a gente vai ter aqui. São as duas combinações, né? E aí, é claro, a gente pode pegar agora o segundo conjugado de carga, C, vai ser o seno de θ, select, C, menos seno de θ, right, y2C, seno de θ, então a gente consegue diagonalizar, então a gente vê que a gente passa da base, né? Da base que não é diagonal, a base que mistura as massas, tem uma matriz de massa genérica com entrada de Dirac e entrada de Majorana, e a gente pode passar por uma base onde essa matriz aqui tem dois autovalores bem definidos, né? E com essa combinação aqui que diagonaliza. Então eu vou passar para a base que diagonaliza. Na próxima aula, vamos começar a estudar os casos particulares. Por que essa parametrização? É bom que ele vai ter várias considerações. Se a massa de Dirac for muito maior do que a massa de Majorana, se, por exemplo, se as massas de Majorana forem iguais, isso aqui dá um infinito, tangente 2θ aqui sobre 2, então θ aqui sobre 4. No caso do θ, assim, na matriz de diagonalização, no caso dessas duas massas serem iguais, eu sei que esse θ. Depois vamos poder fazer a conexão com a nossa situação real. Qual é a nossa situação real? Os neutrinos que nós observamos nas nossas interações são o neutrino left. Então, na nossa realidade, o psi left que nós estamos pegando vai ser o nosso neutrino. O antineutrino que nós conhecemos, que é right, ele vai ter que ser o psi, vai ter que ser o psi left C. O psi left C é o conjugado de carga desse psi left, é o psi C right, então é o nosso antineutrino right. Então o psi left vai fazer o papel do nosso neutrino e o psi left C vai fazer o papel do antineutrino right. Essa é a nossa realidade, são chamados neutrinos ativos, né? Active neutrinos. Depois nós temos os chamados neutrinos estéreis. São aqueles neutrinos que estão estéreis no sentido de que eles estão fora da interação, eles são estéreis do ponto de vista do modelo padrão, eles estão fora do modelo padrão. Que é o quê? Seria o neutrino right. Quem é o right que está aqui? É o key right. Então nós vamos associar esse key right ao neutrino, vamos chamar de NR, que é o neutrino right. É um neutrino estéreo que deve estar desacoplado do modelo padrão por alguma razão. Talvez a massa dele seja muito alta, nós vamos discutir isso. E claro, a antipartícula dele, então se eu pegar agora o key right C, que é a antipartícula desse neutrino, isso aqui vai fazer o papel de um antineutrino left. Isso aqui, key right C, é que C left. Então isso aqui é o antineutrino left. Então isso aqui são os chamados neutrinos estéreis, né? Então essa situação também deve estar contemplada aqui. Quando é que eu chego na situação que eu tenho os neutrinos ativos, né? E quando é que esses caras aqui, então quando é que isso aqui pode tender o psi1, vai tender ao psi L, e o psi2, que é o psi right C, vai tender a esse cara aqui. Então a gente vai poder ter situações em que esses ângulos aqui podem ser pequenos, então nós vamos poder reproduzir essa formulação. É interessante porque a gente vai poder reproduzir todas as situações. O caso de Majorana puro, o caso de Dirac puro, quando é que eu reproduzo o caso do elétron, o caso dos neutrinos ativos, o caso dos neutrinos estéreis. Então, em função do jogo
desses parâmetros de massa aqui, a gente vai reproduzir todas essas diferentes situações, certo? Então, na próxima aula, que a gente vai ter que acabar de ler, a gente continua essa discussão dos neutrinos massivos. Aí eu vou generalizar a coisa para uma família de N representações. Porque a gente pegou uma representação leve e uma representação leve. Então, vamos generalizar isso para o caso de N campos, né? De N neutrinos. E aí, mantendo sempre esses casos padrão que a gente vai ter que identificar. Mas o que é mais interessante para nós é como que a gente vê que desse formalismo aqui, a gente chega à nossa situação. Se a gente tem que reproduzir o caso do elétron, neutrino de Dirac, temos que reproduzir o caso de um neutrino de Majorana, que é o caso que a gente vai querer estudar também, e depois, que é o caso que interessa a gente, são neutrinos de Majorana, e o caso do modelo padrão ordinário, que são os neutrinos, neutrino leve e antineutrino leve, tá bom? Então eu vou no domingo, vou organizar o horário, a gente, na semana que vem, eu ver se eu consigo fazer as duas aulas. Eu acho que semana que vem, 27, já sexta-feira que vem é 27, parece que não tem jogo nenhuma nova, né? Então a gente pode usar esse dia para ter mais uma discussão. Eu vou ver se eu faço o negócio do Envios também mais no final da tarde, na aula da aula de CTV da tarde. Vamos ver isso aí. Tá? E a gente faz, tem que pôr uma aula segunda-feira agora, tem jogo no Brasil. Esse horário 11 horas. É, mas segunda tem jogo no Brasil, eu nem vou ouvir. Nem vou ouvir, porque senão a van para mais cedo lá, é mais complicado. Então a gente deixa para repor as aulas a partir de terça-feira. Semana que vem tem jogo até quando, você sabe? Até quarta? Até quarta, com certeza. Então tá legal. Então para mim o ideal é isso, até quarta-feira a gente pode usar mais aqui que essa.